Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas Saturnino, sou consultor SAP especialista no módulo de folha de pagamento e hoje eu quero trazer aqui para vocês um vídeo para a gente falar sobre a conferência do cálculo de pensão alimentícia dentro da folha de pagamento do SAP HCM. Mas antes de entrar no vídeo, eu gostaria de falar com você que é usuário do módulo de folha de pagamento dentro do SAP, os chamados Key User dentro dos projetos, se você trabalha então como analista de RH diretamente com a folha de pagamento, ou até mesmo se você lidera um time de pessoas que trabalham diretamente com essa ferramenta, eu queria já alertar para vocês que eu vou começar a fazer agora aqui uma série de vídeos justamente falando sobre o módulo de folha de pagamento do SAP HCM. Tá? E essa série de vídeos não vai ser para o lado de configuração, mas sim para o lado de usabilidade do sistema. Tá? A gente vai falar aqui sobre como analisar logs, como analisar conferências de social, de contabilização, como conferir a minha folha de pagamento, médias, provisões e vamos começar, obviamente, com esse vídeo sobre pensão alimentícia. E aí você deve estar se perguntando por que eu gastaria meu tempo fazendo isso de graça, A verdade é que existem basicamente aí dois motivos, tá? O primeiro deles é que de verdade eu percebi que eu gosto de fazer isso. Pelos clientes onde eu já passei, pelos projetos por onde eu já passei, o que me traz mais motivação, o que me traz mais satisfação pessoal e profissional é justamente quando eu consigo agregar valor para os usuários, para as pessoas, para os analistas de RH, para as pessoas que trabalham diretamente ali com SAP. Isso sempre me motiva muito, a gratificação dessas pessoas, o quanto eu vejo que elas aprendem, o quanto eu consigo gerar valor, quando eu consigo passar conhecimento para elas, isso vale muito mais para mim do que uma configuração bem feita, por exemplo. E o segundo motivo é que durante esses meus quase 8 anos aí atuando como consultor do módulo de folha de pagamento do SAP, eu percebi que existe uma grande necessidade dos usuários, dos analistas de RH que trabalham diretamente com a folha de pagamento do SAP, uma grande necessidade, um grande gap aí de conhecimento da ferramenta em si. Uma boa parte de vocês, ou até dá para se dizer talvez até a grande maioria, sabe utilizar uma transação, sabe o que é infotipo, sabe processar calc, sabe chamar a variante, sabe executar a variante, mas na hora que vocês precisam conferir um cálculo, conferir o E-Social, conferir a folha, conferir uma contabilização, conferir o cálculo das médias, vocês esbarram numa grande dificuldade. Isso acontece justamente porque vocês sabem utilizar as transações, mas não sabem o porquê fazem isso, Não sabem o que acontece ali por trás, não sabem como o SAP propriamente dito trabalha, Então é isso que eu quero trazer para vocês, tá? Eu quero fazer com que vocês possam dominar as ferramentas em si e não só simplesmente dominar as transações e chamar as variantes, tá bom? E é claro, se você já trabalha com SAP, se você já é usuário SAP, com toda certeza você já deve ter percebido que o SAP não é nem de longe um sistema mais amigável, mais fácil e intuitivo de se utilizar. Mas eu sempre gosto de pensar, eu sempre gosto de olhar o copo um pouco mais cheio do que vazio, E se a gente pensar que o SAP é um dos RPs, um dos sistemas empresariais mais utilizados no mundo, se não o mais utilizado, ou seja, grandes empresas multinacionais utilizam o SAP, utilizam a folha de pagamento SAP, você como analista de RH, você que trabalha com a folha de pagamento, se você dominar essa ferramenta, isso vai ser um grande diferencial para a sua carreira. Então, assim, por mais que a SAP tenha as suas particularidades, tenha as suas complexidades, eu convido você a começar a olhar por um outro lado e tentar não ficar reclamando e esbarrando nas dificuldades que o SAP realmente tem, mas sim aprendê-las para que você possa se superar e aí sim se destacar no mercado de trabalho. Agora, chega de enrolação, eu queria só justamente passar para vocês isso, alertá-los que eu vou começar a fazer justamente vídeos para vocês que são usuários, para vocês que são analistas de RH, para você que tem um time de RH que trabalha com a ferramenta SAP, para que a gente possa juntos crescer e nos aprofundar no conhecimento de como o SAP trabalha e não só simplesmente das transações, tá bom? E nesse primeiro vídeo, então, como eu falei, eu vou começar falando sobre a análise do cálculo das pensões alimentícias. Então, chega de enrolação, vou agora ali me teletransportar para a tela do meu computador e vou compartilhar com vocês um cenáriozinho para a gente analisar e eu ensinar para vocês como vocês podem fazer essa conferência do cálculo de pensão alimentícia, tá bom? Vamos lá! Bom, vamos lá então, pessoal. Vocês já estão vendo aí a tela do meu computador, certo? Já estamos aqui dentro do meu notebook, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês um cenário. O que eu vou fazer? Eu vou processar uma folha de pagamento em um ambiente de teste que temos aqui, tá? E vou mostrar para vocês como que se deu o cálculo da pensão alimentícia dentro aqui do log, como que vocês podem analisar e como que vocês podem conferir o cálculo de pensão alimentícia, tá bom? Vamos partir para o pressuposto, então,
Nesse cenário, eu estou fazendo um cálculo de uma folha de pagamento mensal, nesse caso, mês 12 de 2020, tá bom? E ele tem uma pensão alimentícia gravada, se eu não me engano, de 20%, tá bom? Então ele tem uma pensão alimentícia de 20% do líquido, tá? E eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês, tá bom? E bacana, nesse vídeo também eu vou mostrar para vocês como que o SAP faz aquele loop, tá? Sabe aquele loop para cálculo do IR, do líquido? Eu vou mostrar para vocês como que vocês podem identificar isso aqui, tá bom? Vamos lá então. Bom, vamos lá. A primeira coisa muito importante que a gente precisa fazer quando a gente vai fazer uma análise de conferir algum cálculo, analisar o log da folha de pagamento, é utilizar esse flagzinho aqui, ó, imprimir log, tá? Esse flag precisa estar marcado. No dia a dia, quando vocês vão processar a folha de pagamento para a empresa inteira, para uma área inteira e tudo mais, a gente não usa esse log, justamente para não deixar mais lento o processamento. Por quê? Quando eu marco esse log, o que o SAP faz? Ele processa a minha folha de pagamento e depois ele monta o log. Consequentemente, se eu tenho 1000 funcionários para processar, são 1000 funcionários que ele vai executar o cálculo, depois ele vai montar um log imenso desses 1000 funcionários. Então o ideal é a gente utilizar quando a gente precisa fazer uma análise de 1, 2, 3 ou de um grupo específico de colaboradores que a gente precisa realmente olhar o log, tá bom? Nesse caso, quando você vai conferir a pensão específica de um funcionário, vamos flegar aqui, imprimir o log para que a gente possa analisar, tá bom? Vamos lá. Executei aqui, tá? A minha cálculo de folha, como que ele vai aparecer? Se deu sucesso, se deu tudo bonitinho, ele vai aparecer dessa forma aqui para vocês. E onde que a gente vai analisar aqui? Dentro do número de pessoal correto, tá? A gente vai ter aqui a matrícula do nosso colaborador, no caso é o João Teles. Vou abrir aqui, ele vai me trazer o mês que foi processado, tá? Vou abrir mais aqui e aqui está aqui o nosso log da folha de pagamento. Já parece de cara meio feio, já parece de cara assustador, mas calma, a gente vai simplificar isso, tá? Lembrando que esse log vai variar de empresa para empresa, né? Basicamente essa estrutura, essa espinha dorsal aqui, todas as empresas vão ter. O caminho que a gente vai passar até chegar ao cálculo de pensão, salvo raríssimas exceções que eu confesso que eu nunca vi, né? Mas pode ser que tenha, não vou falar para vocês que não seja em nenhum lugar diferente, cada cliente tem as suas particularidades, mas eu acredito que esse caminho aqui todas as empresas terão, tá bom? Vai ter uma coisa a mais, uma coisa diferente, talvez algumas informações a mais ou a menos, mas o padrão que eu vou seguir esse caminho aqui, vocês vão ter em todos os lugares, tá? Então, esse é o log da folha de pagamento e não nos interessa o resto. A gente vai focar aqui hoje no cálculo de pensão alimentícia. Primeiro, onde é feito o cálculo de pensão alimentícia dentro do SAP? Já anota aí, funçãozinha chamada BRGAR, BRGAR. Essa é a função do cálculo de folha de pagamento, né? Dentro do log aqui é a funçãozinha que vai fazer o cálculo da pensão alimentícia. Já adianto para vocês que vocês vão ver que ela é chamada em mais de um lugar, tá? E como que eu chego nela? Como que eu acho ela aqui no meu log? Você pode simplesmente vir aqui no binóculozinho para procurar ou dar um Ctrl F, né? E você vai digitar, no caso aqui, BRGAR. Ok? Ao dar um procurar, ele já vai, tá vendo que ele expandiu o log aqui, ó? Vocês vão descendo, que vocês já vão encontrar o primeiro ponto aqui da BRGAR. Olha que interessante. Então eu achei o primeiro BRGAR. Vão ter mais BRGAR aqui, ó, tá vendo? BRGAR com parâmetro read, BRGAR com 7G. Então vão ter mais de uma vez essa chamada e eu já explico para vocês. Então vamos lá. BRGAR read, ele faz a leitura, tá, das pensões alimentícias. Aqui o BRGAR 7G, ele faz algumas verificações também da pensão, tá? Depois ele valida se tem pensão para o período atual, ou seja, eu li a pensão alimentícia, tá? Tem pensão para o período atual? Se tiver, ele entra. Se não tiver, ele nem entra nesse bloquinho, tá bom? Aí o que ele começa? Ele começa preparando. O que é o preparando? Eu vou ler as minhas rubricas que estão nas minhas tabelas, tá? Isso não vou entrar muito em detalhe para vocês, mas se vocês forem ver na saída aqui, ele tem a minha pensão, ó, barra G00, tá? Base bruta de pensão, que deu 11.350. Por que 11.350? Vou entrar no formulário aqui para mostrar para vocês. Ele tem um salário mensal de 10 mil, tem uma rubrica 2003 aqui, de valor de 1.000, mais uma rubrica 2007, 300, mais uma rubrica 2008, valor de 50. Então, total, 11.350. Porque nesse caso, a pensão é 20% do líquido do funcionário. Ou seja, eu tenho que somar todos os proventos, tirar todos os descontos para chegar no líquido, tá bom? Então, vamos lá. Vou continuar aqui para vocês. Então, eu tenho aqui o BRGAR PREP, tá bom? Tá? Depois eu tenho um ajuste, onde ele faz mais algumas validações da base, e vocês podem ver que aqui pode ter alteração, é sempre bom conferir. Mas o que eu vou direto para vocês, que é o que importa para vocês, vocês têm que procurar o BRGAR Calc, tá?
BRGAR parâmetro calc, que é onde ele faz o cálculo da pensão alimentícia. Como chegar nisso mais fácil? Tá vendo o caminho grande que eu percorri aqui, ó? Ah, Lucas, não adianta, não vou conseguir pegar isso no começo. Tá bom, vamos lá de novo. Na lupinha, procura por BRGAR, dá um procurar. Olha lá, ele vai trazer aqui no read. O que eu venho aqui? Vou clicar aqui no continuar procurando, ou dar um Ctrl G. Continuo procurando, ele vai para o próximo, não é esse que eu quero ainda. Mais um, vai para o próximo, não é esse que eu quero ainda. Mais um, não é esse que eu quero ainda. Tá vendo? Ali onde está verdinho, ó, é onde ele está setando ali. Não é esse que eu quero. Opa, chegou no BRGAR Calc. Por que eu falo para vocês só prestarem atenção nisso e só focarem nisso e só terem isso em mente nesse primeiro momento? Porque a gente está falando aqui do cálculo, tá? Aonde vai fazer o cálculo. E aqui já vou conseguir passar um monte de informação para vocês, talvez até muita, né? Então, se eu começar a explicar todo o resto lá, vai complicar mais ainda. Então, a gente vai focar aqui no calc, tá bom? Procurou BRGAR Calc. Anota isso aí, que é onde você vai analisar o seu cálculo de pensão alimentícia, tá bom? Primeiro, você tem que saber, é muito importante você ter em mente, ter a certeza qual é o cálculo da pensão alimentícia que você está procurando, tá bom? Então, como deveria ser? Isso falando de regra de negócio mesmo. Ah, não, essa pensão deveria ser o bruto, deveria ser o líquido, ou deveria entrar uma rubrica e outras não, deveria ser o bruto menos as horas extras, enfim, você tem que saber efetivamente. Nesse caso, nesse exemplo, é pensão alimentícia sobre o líquido. Detalhe importante, se é sobre o líquido, eu tenho que somar os meus proventos, né, que estão todos aqui, tenho que abater os meus descontos, que nesse caso é INSS e é o IR, e eu tenho que chegar na pensão alimentícia. No caso do IR, existe uma grande particularidade que eu vou mostrar para vocês, que é como que ele chega. Por quê? Porque sabemos que no Brasil, na legislação brasileira, a pensão alimentícia ela deduz da base do imposto de renda e, no caso do líquido, a minha base de o meu valor de desconto de imposto de renda tem que deduzir da minha base de pensão, né? Então, quem veio primeiro? O ovo ou a galinha, né? O que eu faço primeiro? Eu tenho a minha pensão que deduz a base de IR e eu preciso tirar o meu valor do IR da minha base de pensão, né? Já vou explicar para vocês como que a SAP faz isso, tá bom? Mas ponto importante, então vocês precisam saber o que vocês vão executar, né? O que vocês vão analisar, desculpa. Então, qual é a minha pensão? Como deveria ser meu cálculo, tá bom? Isso é o primeiro ponto, vocês têm que ter claro na cabeça. Não tenho certeza? Vamos lá no infotipo dele, na PA20, né? Vou abrir aqui a minha matrícula, tá? Infotipo 736, tá? Vou abrir aqui. Ah lá, ele tem uma pensão alimentícia, né, toda teste. Consigo vir aqui e ver os meus débitos, ou seja, o que eu tenho de valor para ela. Olha, eu tenho um débito aqui cadastrado, tá, que vai executar somente em folha regular, tá bom? E aqui, ó, o percentual na folha regular é 20% sobre o líquido, tá? Aqui, então, nesse infotipo, no infotipo 736 e 737, vocês conseguem conferir. Estou partindo do pressuposto que vocês sabem disso, tá? Eu estou indo para a conferência da folha de pagamento, tá bom? Mas tá aqui um detalhezinho para vocês. Voltando aqui para nosso log da folha de pagamento, eu sei os proventos que estão entrando, tá? Sei o que deveria sair, consigo ter ideia do que deveria ser o meu cálculo. Vamos lá conferir, tá? Voltei aqui para o meu log. Na BRGAR, nossa Lucas, como que você vai e volta? Clico no formulário e venho aqui no botão voltar, ele já volta para o meu log. Ou se eu estou no formulário, eu dou um F3 que ele também volta, tá bom? Bom, dentro aqui do meu BRGAR Calc, isso aqui é uma função, tá? A gente chama de função dentro do esquema da folha de pagamento. E aliás, tudo isso aqui é o esquema da folha de pagamento, é o log do esquema que foi processado, tá? Se eu expandir aqui, eu sempre não, mas na grande maioria das funções eu vou ter entrada, processamento e saída. Entrada, como o nome diz, é o que entrou, as informações que a minha função utilizou para fazer o cálculo, que veio de entrada. Processamento é o que o cálculo que a minha função fez, é isso que a gente vai analisar o log aqui, tá? E a minha saída nada mais é que o resultado que ela gerou, tá bom? Então vamos ver aqui na entrada, tá? Olha que interessante, o que ele entra aqui? Ele entra como entrada uma tabela de IR, onde ele fala que eu não tenho nenhum dependente e a minha idade do meu funcionário é 22. Por quê? Número de dependentes e idade do funcionário variar o valor do imposto de renda, tá bom? E vamos lá para o log do meu processamento. Olha que interessante. Abri meu log de processamento, tá? Nesse começo aqui do meu log de processamento, eu vou ter
todas as informações da minha pensão alimentícia, tá? Nesse caso, eu só tenho uma pensão alimentícia que está cadastrada somente sobre folha mensal. Se eu tivesse mais de uma, eles teriam aqui. E para cada processamento, tá vendo que eu tenho 001? O 001, o que é? É exatamente esse aqui, ó. Se vocês forem aqui no infotipo 737, é a ordem da pensão. Então eu tenho 001, número de débito 01, é exatamente esse débito aqui que está sendo calculado. Ordem 01, número 01. Ordem 01, número 01. Se eu tivesse outros, ia ser ordem 02 e assim sucessivamente. Se eu tivesse mais, ia aparecer aqui. Ali, ó, processamento da ordem 001, dívida 001. É exatamente isso que eu quero, tá? Vou expandir aqui, ó, porque eu quero analisar por completo. Olha que interessante. Primeiro ele me traz o bruto. Então a minha base que eu estou sendo utilizada é esse aqui, ó, 11.350. Primeiro ponto. Vocês já conseguem validar aqui. Tá certo? Tá errado, né? O que é esse 11.000? Como eu falei, são todas essas rubricas aqui. Ah, mas não, deveria só entrar o salário mensal. As outras rubricas que eu tenho, como hora extra, seja lá o que for dentro do seu salário, não deveria entrar. Tá? Então, nesse caso, a minha pensão é só sobre o líquido do salário. Pode acontecer. Ou, nesse caso, é o salário mais horas extras, só que adicional noturno não entra. Então, se o cara tiver adicional noturno, é aqui que vocês já vão conseguir pegar. Aqui vocês já validam se a base de entrada está correta. Outro ponto, aqui ele vem o percentual que foi utilizado, 20%. Né? Vocês podem conferir lá no infotipo e aqui vocês conferem também. Tá certo esse percentual? É outro ponto importante. Outro detalhe muito importante, tá vendo aqui, ó, pagamento atual do seguro social. Então aqui ele tem o desconto que ele considerou do INSS. Não estranhe, esse nosso ambiente ainda está com a tabela do INSS antiga, tá? Então não se apegue aos cálculos em si do INSS. Mas aqui tem um ponto muito importante que eu preciso falar para vocês. Dentro do nosso cálculo de pensão alimentícia, existem duas formas de eu tirar esse INSS da minha base de pensão quando eu preciso tirar, quando é no caso de pensão sobre líquido, tá? Dentro das configurações de pensão, isso quando você for passar a configuração para o consultor fazer, você pode tirar o desconto de INSS da base da pensão, tá? Ou você pode tirar o desconto de INSS que está vindo da rubrica barra 314. Ah, Lucas, mas não é a mesma coisa? Não. Nesse caso, todas as rubricas de provento estão entrando na base. Mas vamos supor que só os meus 10.000 entrasse na base, só o meu salário, tá? Eu consigo configurar para que o cálculo de INSS seja feito aqui internamente dentro do meu cálculo de pensão, baseado na minha base, tá? Que é o que está acontecendo nesse cenário. Esse cálculo aqui de 608, ó, ele está calculando em cima dessa minha base de 11.350, tá? Se a minha base fosse 10.000, o cálculo aqui daria diferente. E se a minha base fosse 10.000, o valor de desconto aqui seria diferente do meu valor da barra 314 aqui. Vocês estão entendendo a diferença? Né? Então eu consigo configurar de duas formas. E isso já adianto para vocês que é um dos problemas que acontece muito. Né? As pessoas, muitas vezes o usuário entende que se eu entro somente a minha base de salário, né? Se eu entro somente algumas rubricas, o meu valor do INSS tem que ser deduzido somente da minha base ou não. Tem lugares, depende, claro que a pensão alimentícia é uma coisa muito complexa, varia muito do que o juiz determina ou não, tá? Mas tem pensões onde eu tenho que fazer o cálculo e tirar realmente somente da minha base, ou tem pensões que eu tenho que tirar o que está na minha folha. Então, nesse caso, por exemplo, quando eu vejo aqui a minha base bruta que está sendo considerada para o cálculo da minha pensão, se, por um exemplo, eu não quisesse que o cálculo do INSS fosse feito aqui internamente, baseado na minha base da minha pensão, mas sim fosse pego esse cálculo diretamente que está aqui, o que eu deveria fazer? Você tem que passar para o consultor, né, para quando ele for fazer a pensão, falar, olha, o que tem que entrar são todas as rubricas de provento, menos a rubrica X, Y, Z, tá? E o desconto do INSS não é sobre a base, o desconto do INSS é o que está sendo calculado na folha, tá? De novo, isso eu já vi dar muito problema no quesito de entendimento, tá? O consultor ele faz uma configuração padrão, que digamos assim, por padrão, é sempre utilizado para fazer o cálculo de INSS aqui dentro baseado na base e não considerar esse cálculo aqui fora, tá? Não sei se eu consegui ser claro, tá? Mas nesse caso, os valores são iguais porque essa minha base é exatamente a soma de todos os proventos, que é também a base de cálculo do INSS. Se por um acaso eu não tivesse o cálculo de INSS da minha pensão, esse bloquinho aqui eu não teria esse valor, tá?
E aí o que aconteceria? Eu não faria esse cálculo aqui interno, e esse valor de 11.350 aqui já viria o 11.350 menos o 608, já viria 10.000 e alguma coisa aí, tá bom? Então, muita atenção nisso, que isso pode ser uma grande diferença, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho o meu total, aqui eu tenho o meu líquido, aqui eu tenho o total de INSS que foi considerado, tá? E aqui eu tenho o famoso cálculo de IR, tá? Dentro da pensão. Vamos lá que isso é muito importante. Como eu falei, a pensão, ela fica, o cálculo da pensão, ela fica bem estrategicamente localizada entre o cálculo de INSS e o cálculo de IR. Por quê? Justamente por conta disso. Quando você vai fazer a base da pensão, o seu cálculo, se é sobre o líquido, você pode deduzir o INSS de duas formas. Ou o que já foi calculado lá em cima, né? Como eu falei, que é a rubrica barra 314, por isso que o cálculo de pensão vem depois. Ou você pode deduzir o valor interno que a função BRGAR de cálculo de pensão calcula para o INSS. Faz exatamente o mesmo cálculo, tá? O que pode mudar é a base. Se a minha base de pensão é diferente do meu total bruto que vai gerar a base de INSS do mês. E isso já é um ponto de atenção que vocês precisam ter. O segundo ponto de atenção é que quando é pensão sobre o líquido, consequentemente eu tenho que tirar da minha base de pensão o meu desconto de IR, porque é sobre o líquido, certo? Só que eu não tenho o meu desconto de IR, ele é feito depois do meu cálculo de pensão. E lembrando que o meu desconto de IR, minha base de IR, eu tenho que deduzir o valor de pensão que foi pago. É aquilo, como eu falei, é quase aquela dúvida, da grande dúvida da humanidade. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? O que eu faço primeiro, a pensão ou o IR? O SAP, ele faz os dois ao mesmo tempo, fazendo um loop entre o valor da pensão, o valor do IR, valor da pensão, valor do IR, até chegar no momento onde esses valores eles não mudam mais, tá? Bom, vamos lá. Para falar sobre esse cálculo de pensão, já dividi minha tela aqui. Para esse cálculo de imposto de renda sobre a pensão é algo um pouquinho mais complexo. Eu vou mostrar para vocês esse loop que o SAP faz, que eu comentei, tá? Então, como que ele faz? Como a base da pensão deduz do IR e o IR deduz da minha base de pensão, porque nesse caso é sobre o líquido, lembrando, tá? Se é sobre o bruto, eu não preciso fazer isso. Se é somente sobre algumas rubricas específicas e não deduz IR, não precisa fazer isso, tá? Mas, quando é sobre o líquido, que eu acredito que seja uma boa parte aí das pensões alimentícias, é assim que funciona, tá? O que ele faz? Vamos lá. A minha base da pensão é 11.350, tá bom? Então essa aqui é a minha base da pensão, tá? Qual que é o meu percentual? Meu percentual é 20%, ok? Então meu percentual é 20%, tá? O que ele faz? Agora, quanto que é o meu desconto de INSS? Meu desconto de INSS é 608,44, tá bom? E quanto que é meu desconto de IR? Ainda não tenho, certo? Hoje, nesse primeiro momento, é zero, tá? Nesse primeiro momento é zero, tá bom? Então, o que ele faz? Consequentemente, vamos lá. Então, ele faz assim, ó. E quanto que é o meu valor de pensão? O meu desconto de pensão. O que eu faço? O meu desconto de pensão vai ser igual, tá? Esse, certo? Menos o INSS, certo? Menos o imposto de renda, certo? Vou fechar o parênteses aqui, aplicado 20%. Olha lá quanto que é meu desconto de pensão. Vou dar um zoom aqui, não sei se está bom para vocês enxergarem ou não. Olha lá quanto que é meu desconto de pensão, R$ 2.148,31. Olha aqui, exatamente o primeiro valor que o SAP acha, tá? Nessa parte aqui, ele vai evidenciar esse loop de cálculo que eu comentei para vocês. Então eu calculo a minha pensão, calculo meu IR. Calculo a minha pensão, calculo meu IR. Calculo a minha pensão, calculo meu IR, um deduzindo do outro, até chegar no momento onde o valor não se altera. A partir quando chegou naquele momento onde o valor não se altera mais, é esse o valor que ele considera de IR para deduzir da base da pensão para chegar no cálculo da pensão. Entendeu? Vai fazer mais sentido aqui agora para vocês. Então, vamos lá, fiz o primeiro cálculo. Como o meu cálculo de IR eu não tenho ainda, o valor deu zero. Opa, agora eu tenho o meu cálculo de pensão. Eu consigo fazer o cálculo do meu IRF, tá? Então, não vou fazer o cálculo aqui, porque tem toda aquela aplicação de tabela, mas olha, aqui o meu cálculo de IR deu 1.493. Como que eu calculei esse IR? Eu peguei a minha base, eu tirei meu INSS, eu tirei a minha pensão e calculei o IR. Deu 1.493,78. Tá bom? O
que eu vou fazer depois? Eu vou fazer o meu novo cálculo de pensão. Como que eu faço o meu cálculo de pensão? Esse, menos, opa, agora eu tenho um IR para tirar, tá bom? Aplicado o percentual. Ah lá, deu 1.849,56. Tá vendo? O que eu vou fazer de novo? Vou fazer um novo cálculo de IR agora. A base menos INSS, menos o novo desconto de pensão, que vai dar o IR aqui, ó, de 1.500, vai dar o IR aqui de 1.575,94, tá? Que é esse valor aqui, tá bom? Fiz o meu cálculo de IR, vou fazer de novo o meu cálculo de pensão. Esse, a base, menos INSS, menos o meu novo cálculo de IR, aplicados 20%. Tem um novo valor de pensão. Faço um novo cálculo de IR, tá? Que vai chegar nesse valor aqui, tirando agora da minha base de IR, esse meu novo valor de pensão. Então vai lá, dá 580,46, tá? O que eu faço agora? Um novo cálculo de pensão. A base menos INSS menos o IR, aplico 20%. Deu um valor aqui, tá? Olha que interessante, já está bem próximo, né? Faço um novo cálculo de pensão aqui, tá? O novo cálculo de IR, desculpa, agora tirando essa base aqui, que vai dar 1.580,71. Faço um novo cálculo de pensão, né? Base menos INSS menos IR, aplicado 20%. Deu aqui 1.832,17. Faço um novo cálculo de IR agora, tirando isso aqui, tá vendo? Ó, começou a variar bem pouquinho, estamos bem próximo. Fiz um novo cálculo de IR, chegou em 1.580,71. Olha, 0,72, desculpa. Olha lá, variou 1 centavo só. Vou fazer um novo cálculo de pensão, igual a esse, menos esse, menos o IR, aplico os 20%. Olha que interessante. Parou de mudar a minha pensão. Consequentemente, se o meu valor de pensão está igual ao passado, se eu calcular o IR de novo, vai dar igual. E se eu calcular a pensão de novo, obviamente, né, a mesma coisa, a mesma base, menos o mesmo IR aplicado em 20%, tá vendo? Ela começa a dar igual. Quando ela começa a dar igual, o SAP fala, opa, achei o meu desconto de IR. E aí, o que ele faz? Esse é o desconto de IR que eu vou considerar para a minha pensão. Então, tá vendo? Esse é o loop que ele faz quando a minha base de pensão é sobre o líquido. Ponto muito importante também que muitas vezes acontece, tá? Nesse caso aqui, como a minha base é sobre o líquido e todas as rubricas de provento entram, tá? O meu valor aqui, ó, se você for ver o meu tributo de IR, dá exatamente esse tributo aqui, tá? Agora, pode haver situações onde alguma dessas rubricas aqui não entram para a base. Então, todo esse cálculo que ele faz aqui internamente é sobre a minha base de pensão. Vamos supor também que a minha base de pensão fosse só o salário, só os 10 mil, mas eu preciso tirar o IR e o INSS. Eu já teria aquele primeiro ponto do INSS que eu expliquei aqui em cima, tá? Que eu posso tirar o que está na 314, que é o total, ou o INSS sobre a minha base, depende de como é configurado, tá? E o IR, ele vai fazer todo esse cálculo baseado na minha base de 11.300, ou na minha base de 10 mil, se for o caso. Então, nesse caso, o meu desconto de IR que eu considerei para tirar do meu cálculo de pensão vai ser diferente desse 1.580,72. Eu falo isso para vocês prestarem muita atenção, porque geralmente quando vocês vão fazer um cálculo, o que vocês fazem, tá? Se a minha base fosse 10 mil, vou pegar esse exemplo aqui, vamos supor que a minha base fosse só o salário, fosse 10 mil, tá bom? Se a minha base fosse 10 mil, o que ia acontecer? Vocês iam tirar o 608, tá? Que é o INSS, ok? Depois vocês iam ir lá e tirar o 1.580,72, que seria aqui o meu desconto de IR. Mas está errado. Se vocês aplicam 20% sobre isso, né? Se vocês aplicam 20% sobre isso, ia dar diferente do que o SAP ia chegar. Justamente por isso, porque se vocês olhassem no log, esse loop que ele ia fazer aqui, ele ia fazer olhando somente a minha base considerada para pensão. Que se nesse caso fosse 10 mil,
eu ia calcular o IR sobre 10.000 e não sobre 11.350. Consegue entender a diferença aqui? Isso é muito importante porque quando a pensão... Já vi muitos casos onde vocês estão tentando fazer uma conferência, a pensão é sobre o líquido, só que o que entra no meu bruto, o que entra na minha base, não são todas as rubricas tolerite. Consequentemente, quando ele vai fazer esse cálculo, esse loop do IR, ele considera o que está na minha base. Né? Ele faz esse loop do IR sobre somente a base. Porque eu não tenho que tirar todo o IR da pensão. Né? Eu tenho só que tirar o que é da minha base. Vocês conseguiram entender? Então, todo esse loop ele faz justamente por isso. Porque a pensão deduz do IR e o IR deduz a pensão. Então ele vai deduzindo um do outro, um do outro, um do outro, até eu chegar no valor de IR final, valor de IR de pensão final, que param de se alterar. Cheguei naquele valor, é esse IR que eu vou considerar. Tá? Então qual vai ser o cálculo aqui que ele vai fazer? Então vamos lá. Como que ele vai fazer o cálculo nesse cenário? A minha base vai ser 11.000. De 11.000 eu vou tirar o meu INSS. Do resultado do meu INSS eu vou tirar o meu IR. Tá? E a partir dessa minha base, eu aplico os 20%. 1.832,17. Olha lá, bateu certinho, inclusive cada centavo. Voltando para o meu log, olha que interessante. Ele me dá a minha base, que foi considerada para o cálculo aqui embaixo, líquido atual, e ele me dá o meu pagamento, ou seja, o valor que foi considerado. Aqui, olha que interessante. Fizemos esse loop aqui todo, tá? Fizemos esse loop aqui todo, que esse loop está evidenciado aqui, ó, tá vendo? Aí o que ele evidencia aqui? Opa, o valor considerado para pagamento de pensão foi esse, então como vai ser meu cálculo? A minha base, menos o meu INSS, menos o meu IR, aplicado 20%, tá aqui o meu montante final. Tá aqui o meu montante final. Então tá vendo? Tudo acontece aqui internamente nesse log aqui de pensão. Ele é extenso, ele é um pouco complexo, mas aqui que vocês conseguem ter a certeza. Quantas vezes vocês já depararam com um cálculo de pensão, por exemplo, onde vocês estão aqui batendo cabeça, olhando só o olerite e soma os valores, tira isso, tira aquilo, e aplica o percentual e não chega no montante final. Poxa, não estou conseguindo bater. O que vocês fazem? Vão pedir ajuda para o consultor. Tudo bem, ok, isso está certo. Mas o que eu estou querendo ensinar aqui para vocês é um passo a mais para que vocês possam certificar e fazer essa conferência sem a necessidade de chamar um consultor, de chamar o seu time de TI, de abrir um chamado ou coisa do tipo, porque a gente sabe que isso pode levar um certo tempo. Tá? Além do que, quando vocês partem para a análise do log, vocês conseguem ver efetivamente o que está acontecendo. E até fica muito mais fácil para vocês passarem para um consultor o ajuste que precisa ser feito. Quais são os principais problemas que pode dar na pensão? O primeiro que eu falei para vocês, com relação ao desconto de imposto de renda. Tá? Se a minha base de pensão não é o total bruto, fosse só o 10.000, por exemplo, eu teria dois cenários. O meu desconto de INSS poderia ser o meu valor da barra 314, que seria maior, ou poderia ser o valor que é calculado aqui internamente. Tudo isso depende de como a forma que é considerado. Se vocês olharem o log, vocês já iam conseguir matar isso na hora. Opa, está entrando 10.000, a minha base está certa. Opa, estou olhando o percentual, é 20%, também está certo. Opa, o meu desconto de INSS está errado. Ele está calculando sobre a minha base e não é isso que eu quero. Eu preciso descontar o que está aqui. Então, na verdade, a minha base tem que entrar 10.000 menos 608 vai entrar 9.300 e alguma coisa vai entrar aqui. Então, tá vendo? Vocês já conseguiram identificar. Outro ponto muito importante é com relação a esse loop aqui do IR, tá? Nesse mesmo caso, se a sua base é só 10.000 e você tirar da sua base esse IR, vai estar errado, não vai bater. Por quê? Porque o SAP faz o cálculo de IR aqui baseado na sua base. Abrindo o log aqui, vocês já vão conseguir, ó, pagamento de imposto atual, né? A esse valor aqui, vocês já vão conseguir ter a certeza, então eu entendi, então eu tenho que pegar meus 10.000, eu tenho que tirar meus 608 e eu não tenho que tirar 1.580, eu tenho que tirar o meu valor de IR que está aqui, ó. Beleza, então eu consegui chegar. E como que eu tenho certeza qual foi o meu líquido que considerou? Está aqui embaixo, ó. Então tá vendo? Vocês já conseguem pegar. Então, já falamos aqui sobre dois problemas básicos. A questão do INSS. Segundo ponto, essa questão do IR, tá? Para vocês entenderem esse loop e entender que valor que ele está sendo descontado. Terceiro ponto, vocês conseguem ter a certeza da base final que está sendo considerada aqui quando vocês olham o log. E quarto ponto, a base bruta. O que está entrando como base bruta, vocês já conseguem conferir aqui. Recapitulação básica aqui, né?
dentro do meu log, primeiro ponto, processei a minha folha com o log ativo, abri o meu processamento, como que eu vou chegar no meu cálculo de pensão? Função BRGAR, lembra? Ctrl F, função BRGAR. Dei um Enter, vou dando um Ctrl G ou clicando aqui na lupinha com mais, para ele ir buscando até a gente chegar no BRGAR Calc. Chegou no BRGAR Calc, abri, dei 2 cliques no meu processamento. Bingo! Aqui eu estou no meu log da pensão. Identifico qual ordem de pensão que eu quero calcular. Por que isso é importante identificar? Nesse cálculo eu só tenho um, que é sobre a folha mensal. Mas se eu estou avaliando uma pensão de 13º, lá dentro do meu infotipo 737, eu vou ter um número de ordem e um número de dívida para minha pensão de 13º. Vou identificar qual é e vou vir aqui e vou procurar. Eu vou ter um processamento para pensão 01, para 02, para 03. Eu vou abrir aqui eu precisar procurar. Nesse caso é a própria 01. Então eu venho aqui e expando ainda mais o meu log. E pronto. Aqui eu tenho a base que entrou, aqui eu tenho o percentual que vai ser aplicado, aqui eu tenho o meu desconto de INSS que está sendo considerado, aqui eu tenho o meu loop do cálculo do IR, que eu expliquei para vocês como o SAP faz e por que ele faz. Aqui eu tenho o meu imposto final que vai ser deduzido e aqui eu tenho o meu valor de pensão final. Ah, Lucas, mas se o meu cálculo de pensão for um valor fixo, vai ser bem mais simples. Vai entrar aqui uma base e aqui vai vir falando que é um valor fixo e o desconto final vai ser valor fixo, tá? Ah, Lucas, e se a minha pensão for sobre o bruto? Vai ter aqui a base bruta, o percentual, não vai ter esses cálculos aqui e o desconto final vai ser igual, tá? Então vocês vão ver que esses logs vão ter uma modificação conforme o seu cálculo de pensão. E acho que é isso, tá? Espero que, eu sei que é talvez um grande número de informações. Espero que pelo menos um pouquinho de informações vocês possam ter tirado daqui, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que seja útil para vocês. Como eu falei, fiquem atentos, tá? Vou estar compartilhando e trazendo para vocês mais vídeos desse tipo, da gente analisando o log, entendendo a fundo como o cálculo faz, como o cálculo se comporta, tá? Infelizmente tem muitas nuances, muitos pontos, tá? Eu estou tentando sempre resumir o máximo aqui para você e passar só o que realmente pode ser útil para vocês no dia a dia, tá? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que seja útil de verdade, espero que tenha ajudado de alguma forma. Estou à disposição se tiverem dúvidas. Fiquem à vontade para mandarem sugestões, comentarem, mandarem para mim por e-mail, por mensagem, por seja lá como for. Sugestões de vídeos, dúvidas que vocês tenham, que vai me ajudar também a programar conteúdo para que eu possa trazer para vocês, tá bom? Fiquem ligados que vem muita coisa por aí. Um grande abraço, até a próxima e tchau!